pessoal, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de história, né? Começando com a correção do para casa, dessa folha aqui. Como vocês podem ver, eu estou novamente com as mãos imundas devido à minha impressora, mas eu não posso reclamar porque eles estão me ajudando muito, né? Então, nessa folha aqui, fala primeiro sobre arqueologia, né? Que nos caso é o estudo, né? Os arqueólogos estudam os fósseis, estudam as pinturas rupestres, etc. Fala sobre os fósseis, né? Que são os achados, né? Os animais e vegetais que são encontrados pelos arqueólogos. E depois um pouquinho da arte rupestre, certo? E da arte rupestre fala sobre os materiais utilizados, né? Então eu vou começar já com a correção. Número 1, siga as pistas do diagrama e complete a frase. Então eu fiz aqui com caneta marca-texto, olha, né? Seguindo exatamente o diagrama. E para completar a frase fica o seguinte: são exemplos de fósseis, ossos e dentes de dinossauros encontrados em camadas profundas do solo, tá? Então essa ficou a resposta da questão 1. 2, leia o texto e responda em seu caderno. No caso, eu não vou ler, tá? A. Se não havia escrita, como o homem da pré-história registrava os seus acontecimentos? Gente, os acontecimentos, como que eles registravam? Através de desenhos, as pinturas rupestres, né? Eles retratavam o dia a dia deles, a caça, os animais, tá? Então, através de desenhos, tá bom? B. Explique por que alguns estudiosos atribuem à pintura rupestre um sentido mágico. Eles acreditavam que tudo que eles desenhavam, né, ia acontecer. Então, igual eu coloquei, acreditavam que tudo que desenhasse poderia ser dominado, como, por exemplo, a captura de um animal. Então, eles faziam aquele desenho que, na cabeça deles, aquilo ia se tornar verdadeiro, ia acontecer de verdade, né? C. A arte rupestre é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda a sua história. Como era feita a tinta nesse período? Então, olha só, na página anterior já tem escrito argila, carvão, ossos, vegetais, clara de ovo, sangue de animais, excrementos, isso mesmo, cocô, principalmente de morcegos, né? Lá tá escrito, gordura animal, cera, etc. Tá? 3. Qual das alternativas abaixo explica o que era a arte rupestre? Então, letra A. A arte rupestre era composta por representações gráficas, desenhos, símbolos, sinais, feitas em paredes de cavernas ou pedras pelos homens do período paleolítico, tá? 4. Sobre as imagens retratadas na pintura rupestre, todas as opções estão corretas, exceto você marcar a opção errada, exceto figuras geométricas, né, pessoal? Porque plantas, animais e seres humanos, eles retratavam. Agora, figuras geométricas tá mais para nossa época aqui, né? Tá bom? Então essa foi a correção do para casa. Vocês estão vendo que hoje eu estou de pé com um quadro, consegui um quadro, né? Para ver se ajuda um pouco mais nas nossas aulas, tá? Então olha só, nós vamos começar na página 42 com a divisão da pré-história. Vou mostrar aqui para vocês que é bem interessante essa imagem, né? Vocês vão olhar melhor o livro de vocês, que nós temos os períodos paleolítico, seguido do neolítico e depois a idade dos metais. Como que foi essa separação, né, do paleolítico para o neolítico para a idade dos metais? De acordo com as evoluções que aconteceram, tá? Eu fiz aqui um esqueminha bem simples, bem resumido do conteúdo do paleolítico. Aí depois vocês podem dar uma aproximada aí, se vocês conseguirem, e copiar isso no caderno, tá? Seria muito bom. Então, ó, o que é o período paleolítico? Conhecido também como período da pedra lascada. Usavam lascas de pedras para produzirem instrumentos. Gente, lascas por quê? Porque naquela época eles ainda não tinham aperfeiçoado, né, as ferramentas. Então era a pedra lascada mesmo. Igual mostra aqui na página 47, ó. Tá? Pedra lascada. Depois, com o passar do tempo, claro, foram aperfeiçoando as técnicas e aí sim melhorando, aperfeiçoando essas ferramentas também. Então, por isso o nome pedra lascada, tá? Então, os instrumentos produzidos, as ferramentas eram feitas de pedras lascadas, como eu mostrei na página 47, tá? Eles eram nômades. O que é isso? Eles não tinham uma residência fixa, né? Não tinham uma casa. Eles viviam se deslocando. Dependendo por exemplo, eles caçavam e se alimentavam das frutas que estavam ali naquela região. A partir do momento que aquilo ficou escasso, que aquilo diminuiu, já não estava bom mais para eles pegavam as coisas deles e, como se diz, picava a mula, né? Então ia para outro lugar, né?
Por esse motivo deles ficarem se deslocando, né, à procura de alimentos, de animais para se alimentar, eles não carregavam muita coisa com eles. Imagina, igual a gente tem na nossa casa, televisão, geladeira, fogão, não dá, né? Não tinha carro, não tinha caminhão de mudança. Então eles tinham o mínimo de coisa possível, por quê? Para poder se deslocar, né? E de levar essas coisas, tipo as ferramentas que eles tinham de um lugar para o outro. Né? Então isso é o nomadismo, eles eram nômades que se deslocavam, beleza? Viviam da caça e da pesca, que eu já falei, né? De animais, coleta de frutos também, que eu já falei. E tinham a divisão de tarefas, né? Cada um tinha suas obrigações, então era tudo dividido. Não tinha lá o folgadão que ficava lá só esperando o bem bom, não. Todo mundo ajudava para todo mundo dividir, tá? E viviam em cavernas, tá? Viviam em cavernas e à medida que, como eu falei, os recursos iam se esgotando, né? As frutas, os animais ali já não estavam satisfazendo, né? Os peixes, então eles se deslocavam para outro lugar à procura de alimentos, tá? Então, relembrando, eram nômades, se deslocavam, se alimentavam da caça e da pesca, da coleta de frutos, né? Idade da pedra lascada, porque as ferramentas, os instrumentos não tinham sido aperfeiçoados ainda. E divisão de tarefas. E o mais importante do período paleolítico é, tcharam, a descoberta do fogo. Descoberta do fogo. Gente, antes dessa época, dessa tão esperada descoberta, deixa eu mostrar para vocês que tem aqui umas imagens, né? Aqui na página 48, vocês vão olhar melhor aí no de vocês. Gente, ó, o fogo serve pra gente cozinhar, né? Para eles também. Então, antes disso não tinha como, né? O fogo serve para que eles se aquecessem. Então, em época de frio, imagina sem o fogo, né? Viviam, mas era bem mais difícil. Para espantar animais também, né? Então, tudo isso foi uma revolução nesse período, a descoberta do fogo, para cozinhar, para poder espantar os animais e para poder se aquecer. Tá? Muito, muito importante. Então, isso aqui, o principal do período paleolítico é a descoberta do fogo, tá? Eu vou dar uma aproximada aqui no quadro para vocês poderem fazer essa cópia, tá? Aqui, ó. Peraí que eu tô tentando... Aí, ó, tá? Para vocês poderem copiar no caderno, que é muito importante, tá bom? Façam para casa com bastante capricho, tá? Com bastante atenção. Na próxima aula nós vamos corrigir. Um beijo!